a clínica psicanalítica do sujeito toxicômano. O que eu vou falar sobre? Eu vou falar, na verdade, sobre simplesmente sobre dependência química e o tratamento pela psicanálise. Ué, tem como? Tem como. Porque na verdade nós vemos muito a questão da dependência química pela teoria cognitivo comportamental. É errado? Não, faz muito bem, não tira o mérito dos profissionais, muito pelo contrário, eles só vêm a somar com a psicanálise, tá? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que existe muito um pouco da discriminação, na verdade, com a psicanálise, o tratamento da psicanálise dentro das instituições de tratamento de dependência química, tá? Então, para a gente ter uma ideia, a gente precisa entender, na verdade, o que é o tratamento de dependência química, o que é dependência química, o que é toxicomania, entendeu? Então eu vou fazer um jogo rápido para vocês entenderem mais ou menos como que se dá o tratamento da dependência química, da toxicomania na psicanálise, tá? E para vocês entenderem como que a psicanálise é importante para trazer o sujeito que se perdeu dentro do vício, sabe? Então vamos começar a entender como que é, no caso, a dependência química, tá ok? A gente sabe que a dependência química não é algo tão fácil de se entender, tá? Não é uma coisa muito simples, na verdade, né? O que eu quero dizer com isso? Quem muitas vezes, no caso, já olhou na rua, na verdade, e já não viu, no caso, pessoas usando drogas e simplesmente vê aquelas pessoas mal acabadas e simplesmente dão a elas, no caso, significantes de marginalizadas, vagabundas, tipo, estão ali porque querem. Não, elas não estão ali porque querem, entendeu? A dependência química hoje, tá, é vista assim como uma doença, tá? É isso que nós temos que entender e é isso que tem que ser compreendido, ok? Então, o que acontece quando o dependente químico usa as drogas, no caso? O que acontece com o usuário? Eles passam a ter o quê? Uma relação de prazer, onde o resultado dessa relação é mascarar o quê? As faltas subjetivas, tá? Que independente de qual seja o objeto de uso, tá? Ela não irá suprir essa falta. Ou seja, se tiver alguma frustração, com certeza as drogas não vai suprir a frustração, não vai suprir a tal falta, entendeu? O dependente então passa a fazer o quê? A consumir uma maior quantidade de substâncias tóxicas, ou não só consumir uma maior quantidade de substâncias tóxicas, ou então partir por uma substância, no caso, mais agressiva, mais forte, né? Assim, à medida que o efeito ilusório vai terminando, no caso, novamente, uma quantidade maior, esse dependente químico volta a consumir, né? Tornando-se o quê? O ciclo vicioso. O toxicômano tem na droga o seu objeto exclusivo de quê? De prazer, tá? Necessário na relação de fidelidade com um produto tóxico. A droga é utilizada como um meio de buscar o quê? A felicidade. Porém, tudo é ilusório, tudo é passageiro,
tá certo? O usuário passa a estabelecer uma relação de pacto para obter uma felicidade eterna. O sujeito então passa a utilizar as drogas como remédio para ir de contra as suas frustrações. O que são frustrações? O que é frustração para mim? O que é frustração para o dependente químico? O que são frustrações? A gente tem que entender isso. Frustrações são coisas que a gente simplesmente projeta na nossa vida, entendeu? A gente tem um objetivo para o futuro. Aí chega naquele dia, naquele momento, naquele determinado dia que a gente quer aquela tal coisa e não consegue. Poxa, e aí? Ou você sabe lidar com aquilo, que é uma perda, né? Ou você tira de letra, ou você fica frustrado. E como que é lidar com a frustração? Para quem tem a predisposição a ser dependente químico, no caso, essa frustração, no caso, ela vai tentar ser suprida com a dependência aqui, com a droga, ok? Reduzindo então assim as suas angústias, né? Com isso, o uso frequente dessas substâncias passa a ter um sintoma de um desequilíbrio psíquico na vida do dependente, tá? Agora vamos falar sobre um pouco da toxicomania. A toxicomania, ela se implica na diferença entre a droga e a adicção, em que uma é vinculada à outra, incluindo então o sujeito adicto. Quem é o sujeito adicto? É o indivíduo que consome a droga, beleza? Uma das características no caso do toxicômano é o seu afastamento da realidade, tá? Ele mantém um vínculo de aparência com a realidade. O objetivo das toxicomanias é fazer com que o sujeito toxicômano busque um lugar para existir. Que lugar é esse? Um lugar para existir. Um lugar que só ele sabe. Entendeu? Um lugar que ele possa saber lidar com as frustrações, ou melhor, um lugar que ele simplesmente não encontre frustrações nenhuma, porque ele não sabe lidar com as frustrações, tá? A importância, agora eu quero falar para vocês da importância, agora nós vamos falar da importância da psicanálise no tratamento, tá? E na clínica do toxicômano, como eu falei para vocês no início. A importância da psicanálise na clínica do toxicômano é de ir mais a fundo na subjetividade daquele sujeito que se entregou nas drogas. Ou seja, se ele se entregou nas drogas, simplesmente ele se deixou, se envolveu e simplesmente se perdeu nas drogas, né? Ele deixou as drogas se encontrar, na verdade, né? Vamos lá. Ia mais a fundo na subjetividade daquele sujeito, né, que se entregou às drogas. Ou seja, o eu desse sujeito encontra-se mascarado, né, pelos efeitos das drogas. É como se a droga se personificasse no corpo do sujeito adicto. O trabalho psicanalítico visa resgatar e fortalecer o eu desse sujeito. Fazer com que o mesmo entre em contato com a sua própria essência. Essência essa que por muitas vezes, quando em análise, tá para ser encontrada, para você trabalhar, para você se colocar, se implicar, para você
simplesmente querer se encontrar o seu sujeito, o seu eu, para ter uma vida melhor, no caso, para você se autoconhecer. Isso para você colocar para fora tudo o que te dói, todas as suas angústias, os seus desejos, as suas vontades, trabalhar as suas frustrações, que é o que implica os dependentes químicos. Cara, isso dói. Então, isso que eu estou falando, no caso, essa essência pode ser dolorida quando de fato é trabalhado com um paciente que é dependente químico, tá? Sendo essa dor, no caso, podendo ser, no caso, uma faísca para que esse sujeito, no caso, tenha uma recaída dentro da clínica. Ou seja, o que eu posso dizer? Por que ele pode ter uma recaída dentro da clínica? Porque dentro da clínica ele já se encontra, ou seja, já tem o trabalho feito pelo grupo de apoio, que é o grupo dos sentimentos, o grupo dos 12 passos, o psicólogo, no caso do TCC, enfim, né? Já tem todo um trabalho ali feito, entendeu? Então ele já se encontra em abstinência, então ele já se encontra consciente de si. Por isso que eu vejo que quando ele está em abstinência, ali sim é um momento de inserir o trabalho psicanalítico. Porque por muitas vezes, algumas das clínicas têm o trabalho de hospital-dia, entendeu? Ou seja, o paciente sai, né, quando está de alta, ou então o paciente sai, volta, né? Ou então se não tem hospital-dia, tem atendimento ambulatorial, justamente para os pacientes que forem internos ali, né? Então, justamente para os pacientes, no caso, que estão em abstinência dentro do tratamento desta clínica ou dessa comunidade, que seja, se tiverem uma recaída, eles já estão, no caso, sobre um amparo de uma equipe, sabe? Isso que eu vejo que seria importante trabalhar, sabe? Porque seria uma coisa a mais, né? O fato de se trabalhar a realidade do sujeito toxicômano dentro das clínicas justamente é pelo caso de haver recaída, né? Pois o mesmo já se encontraria em tratamento. Quanto mais trazer à tona esse sujeito perdido, né, mais fácil e menos doloroso seria o risco de uma recaída na clínica ou fora dela. Poderá ser menor e, estando o eu resgatado e fortalecido, mais fácil seria esse paciente lidar com sua realidade e já não será tão doloroso. Pelo contrário, ele já saberá lidar mais com suas angústias, mais com suas frustrações, ele saberia lidar mais com o que breca ele, com as suas dificuldades, entendeu? Do ponto de vista da psicanálise, o uso de drogas é certamente considerado como sintomático. O analista só formula a questão do dependente quando a queixa passa a ser um sintoma analítico. Em análise, tal sujeito coloca-se dividido diante de seu analista. O psicoterapeuta se utiliza da atenção flutuante, oferecendo a sua escuta, mediante a pontuação das resistências que se contradizem na rememoração dos conflitos e dificultam a sua elaboração psíquica. A teoria psicanalítica vem a ser um modelo teórico
que leva em consideração o tratamento das doenças psicológicas através da interpretação do inconsciente, através de atos falhos, xistes, sonhos e os sintomas. Os dependentes químicos em tratamento visto como doentes por apresentar uma sintomatologia, entre outras características como uso abusivo constantes e sem limites de determinadas substâncias psicotrópicas. A abordagem psicanalítica adotada para o tratamento da dependência química oferece um conjunto de manobras, de teorias e técnicas que psicoterapeutas, por meio de sua escuta, experiências e sensibilidade, deverão manejar de acordo com a relação singular que cada paciente estabelece com o processo terapêutico. Em análise, a psicoterapia psicanalítica irá atuar sobre o traumático, caracterizado por uma situação de crise, focando no excesso de energia que transborda, oferecendo contornos simbólicos que possa contê-las e transformá-las em objetos a pensar. A funcionalidade do tratamento psicanalítico é, então, transformar a linguagem sintomática em uma realidade psíquica, ou, em outros termos, transformar o que se manifesta corporalmente, permitindo inscrever o sofrimento no plano psíquico. Na terapia psicanalítica, não foca apenas na remoção, mas na redução sintomática. Para Freud, é necessário a compreensão do sentido do sintoma e não o seu desmonte pelo viés da sugestão. A solicitação do tratamento está incluso no primeiro tempo da demanda. Quando em tratamentos dos sujeitos em análise aparece não ter outra coisa para dizer a não ser sobre as questões relacionadas às drogas, também é nesse primeiro tempo que haverá um endereçamento transferencial. O sujeito que está em tratamento parece estar testando a capacidade de seu analista. O que eu quero dizer? O que está acontecendo aqui? O dependente químico, todos eles têm uma característica muito peculiar de manipulação. Ou seja, eles tentam manipular o tempo todo. Eles acham que sabem mais do que todo mundo que está ali, de qualquer profissional que está ali para ajudá-lo. Entendeu? E observar se ele suporta escutá-lo sobre as questões tóxicas ou das palavras tóxicas, e se restringindo a possibilidade do dizer, o analista então passa a se encontrar colocando o seu olhar em direção à possibilidade de irrealizar o uso das drogas no marco da cura, entre aspas, tá, gente? A toxicomania para a psicanálise é um grande desafio que faz confrontar-se com outros saberes e com outras práticas de saúde. O psicanalista deve buscar aproximar de forma efetiva da experiência do toxicômano munido de instrumentos de observação e de reflexão, mas sem deixar que esses instrumentos impeçam a ligação direta implicada na aproximação. A novidade que caberá aqui é a forma de como encarar o quadro das dependências como um sintoma de conflitos pré-existentes, onde irá ser aplicado a partir das teorias e técnicas psicanalíticas para a compreensão dos fenômenos psicopatológicos, como as neuroses, psicoses e perversões,
como em todas as dinâmicas da psicanálise, sendo observado assim o funcionamento psíquico e as manifestações dos desejos inconscientes. Ou seja, o trabalho é de observação, tá? O trabalho do psicanalista vai ser de observação, vai ser de escuta, vai ser de associação livre. O que é associação livre? Vai deixar o paciente falar, ou a paciente vai ser o dependente químico, que vai tentar manipular, que vai ser aquele que simplesmente vai querer jogar com ele para falar só sobre a questão de palavras tóxicas, do que ele fez da vida dele em relação às drogas, enfim, vai ser assim, e vai caber o psicanalista saber como que ele vai contornar isso e como que ele vai saber fazer com que o analisando, no caso, né, o paciente, ele não está caindo na minha, entendeu? As características básicas da psicoterapia psicanalítica centrada no uso dos tóxicos são apoiar e fortalecer recursos por parte do paciente. As intervenções podem ser feitas individualmente ou em grupo. O trabalho torna-se mais eficaz quando é realizado com o esforço combinado de uma equipe interdisciplinar. O trabalho psicanalítico será realizado através da análise de conflitos inconscientes, feitos com base nas associações livres, como eu falei, realizadas pelo analisando, e na interpretação e na relação de transferência entre o próprio analisando e seu analista. Também tem essa troca, né? Tem que haver uma transferência ali. Ele tem que se sentir tem que confiar ele tem que se sentir bem, tá? Com aquele profissional, sabe? A psicanálise vai investigar aquele sujeito em suas condições de toxicomanias como sujeito singular, tá? Sem antecipação de resultados, sem punição, sem julgamento, caso haja recaídas, e sem gratificações às abstinências. Por isso, por meio da associação livre que o paciente é convidado a verbalizar livremente seus conteúdos psíquicos. Essa técnica é válida para adolescentes e adultos que têm o domínio da linguagem e desenvolvimento de suas funções cognitivas. Desde o momento de seu nascimento, o ser humano tende a ir buscar algo que tivesse perdido desde o seu nascimento. Esse algo, de acordo com a terminologia oriental, denomina-se nirvana, que nada mais é que o momento em que não haveria falta alguma. Assim não existiria nenhum tipo de angústia, ou seja, nós somos sujeitos de falta. Nós sempre estamos em busca de algo, nós sempre estamos querendo alguma coisa, entendeu? Suprir algo, suprir aquela angústia, suprir aquela frustração. Todo mundo supre sua frustração, sua falta de alguma forma, sabendo que isso é algo do inconsciente, entendeu? E talvez seja de alguma forma que isso vai ser suprido. Alguns têm predisposição, no caso, a dependência química, vai suprir com a droga, acabando por se viciar. A forma de como o sujeito irá lidar com suas angústias vai da característica emocional de cada um, como eu falei agora. Para cada sujeito, o nível de angústia suportável sempre será diferente. Com isso, também, cada sujeito irá lidar de forma diferente com suas frustrações. Pessoas saberão lidar com suas frustrações e com a ansiedade do dia a dia. Outras, porém, devido ao baixo nível de angústia suportável, são menores, sendo a saída mais fácil para essas pessoas se refugiar nas drogas. O psicanalista, em sua abordagem terapêutica,
irá tratar da angústia de seus pacientes como causa através de sua identificação e aplicação no indivíduo de recursos psíquicos que lhe permitem lidar com suas angústias de formas mais saudáveis e menos dolorosas, né? E menos destrutivas, vamos dizer assim. O analista deve compreender o sujeito usuário de drogas a partir do entendimento da toxicomania, pois é essa a compreensão que irá ampliar o seu olhar sobre o sujeito que, do ponto de vista da dependência química, não proporciona as drogas que se incluem na demanda de cura a fim de um pedido de respostas relativas ao amor e ao destino. Ao analista são exigidas respostas imediatas às suas perguntas. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: o que eu vejo nesse resumo todo, tá? Do que eu falei. A psicanálise seria muito importante ser trabalhada, sim, quando o paciente se encontra em abstinência. Por quê? Em abstinência, ele tem consciência do que ele está fazendo. Ele tem consciência de que ele está em tratamento. Entendeu? É muito fácil pegar um paciente que está em crise, né? Seja numa internação voluntária, seja numa internação compulsória, tá? E colocar numa clínica, numa comunidade terapêutica, entendeu? Trabalhar os passos, trabalhar os sentimentos, tá? Tirar ele da crise, sabe? E simplesmente, pronto, acabou. Porque é isso que geralmente o que acontece nas clínicas. Muitos pacientes conseguem se manter bem, mas grande parte, tá, tem sua recaída, entendeu? Muitos, e isso não foi poucas vezes que eu vi, tá? Muitos vão para a internação para fazer não o tratamento por conta própria, mas para fazer a vontade do familiar, entendeu? O tratamento, eles não se sentem à vontade, dependendo do tipo da pessoa que coordena, porque trabalhar com ser humano, com sujeito, tem que ter primeiro paciência, empatia, exatamente isso. Empatia, paciência, exatamente, por aí. Por que eu estou falando isso? Porque por muitas vezes esses pacientes, no caso, em alguns locais, pedem escuta, pedem socorro de uma certa forma e não são escutados. Eu vivenciei isso, tá? Eu testemunhei isso, na verdade, desculpa a expressão. E alguns, por falta de recaíram, voltaram para essas clínicas. Enfim, não foi uma, não foi duas, não foi três clínicas que eu andei visitando, foram várias, no caso. A escuta, você ter uma pessoa que possa te escutar, que possa estar ali, no caso, sendo humano com você,
é muito importante, principalmente nesses casos, né?